Olha só que interessante isso. Você fala para o paciente, tenta fazer um rodízio. Varia a alimentação. Queridos sessentônicos, nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, 18º Sessentônica, seja bem-vindo na nossa roda de conversa. Na semana passada, nós anunciamos a promoção bacana do sorteio deste livro aqui, escrito pela Miriam Goldenberg, Liberdade, Felicidade e Foda-se. As perguntas e as respostas para viver mais feliz. Entre os nossos ouvintes que curtissem o post que fizéssemos no Insta e no Face e marcassem 2 amigos. Pois 59 pessoas fizeram a marcação. Foi muito legal. Tivemos lá bastante gente fazendo marcação de amigos querendo receber esse livro. E hoje, então, nós vamos anunciar quem foi que ganhou. Mas não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Então, gente, fica aí, que a gente daqui a pouco, logo mais, em instantes, vamos anunciar quem foi o ganhador ou a ganhadora do livro Liberdade, Felicidade e Foda-se, da Miriam Goldenberg. Perguntas e respostas para viver mais feliz. E a nossa conversa hoje aqui é sobre nutrição. Como é que anda a tua alimentação? Você tem alguma restrição alimentar? Tu acha que suco e água são a mesma coisa? Você também acha que as pessoas parecem mais alérgicas hoje do que antigamente? Tem tido alguma dificuldade para emagrecer? Quais são as suas dificuldades para adotar hábitos saudáveis na sua alimentação? Como é que você conseguiu adotar hábitos e rotinas saudáveis na sua alimentação? Tem algum truque? Então, manda pra gente as tuas dúvidas, as tuas ideias, as tuas dicas. Conta para nós. O nosso WhatsApp é 5196537474. O nosso Instagram é @Rádio Supersônica e o nosso facebook.com/Rádio Supersônica. Porque, é claro, quem se alimenta... Como é que é? Corpo são, mente sã. E a gente... Exatamente. E corpo são vai viver mais, não é? Então, aqui no estúdio da Supersônica, contamos na nossa roda de conversa com a Rosemary Lerch. É isso? Então... A Rose, ela é psicóloga, tem 69 anos, tem 3 filhos e 2 netos, e ela tem como objetivo de vida servir de exemplo, com saúde física, mental e emocional através de ações. Seja bem-vinda, Rose. Muito obrigada. Que bom que tu está aqui com a gente. Muito obrigada. Também estou aqui com a Luísa Cardoso. A Luísa tem 22 anos, é estudante de Direito, e ela vai contar a experiência dela, pois ela é celíaca há 4 anos, é diabética há 11, né? Sim. E fez uma super mudança, uma revolução na vida dela, por causa dessas restrições todas. Aliás, ela fez uma restrição, uma revolução na família. Na família, uma revolução positiva. E ela vai contar pra gente como é que foi essa revolução, né? E a gente está aqui com a Juliana Bueno. Oi, Juliana. Tudo bom? Prazer estar aqui. Que bom que tu está aqui conosco. A Juliana é nutricionista formada pela PUC. Ela tem mais de 10 anos de trabalho focado em nutrição funcional. Ela tem pós-graduação em nutrição clínica funcional, esportiva, fitoterapia funcional, quero saber mais sobre isso, certo, né? E ela é reconhecida por seus tratamentos na área de infertilidade, nutrição infantil e emagrecimento saudável. E ela recentemente participou do programa Caldeirão do Hulk. Pois é, foi bem interessante essa experiência. Que legal, que bacana. Pois então, por favor, Juliana, eu queria começar por ti, assim, essa nossa roda de conversa.
explicando um pouco para nós o que é nutrição. A gente ouve tanto falar em nutrição funcional hoje em dia, né? Tá tão em moda isso. Aliás, nutrição tem tantas modas, né? Exatamente. Conta para nós o que é nutrição funcional. Nutrição funcional é trabalhar no corpo como um todo, né? Todo o alimento que o paciente ingere, ele deve ter, então, uma quantidade muito grande de vitaminas, de minerais, né? Tudo que tem dentro desse alimento deve ser muito saudável, deve ser interessante para qualquer sistema do organismo, né? Então, todo o meu tratamento ele é baseado de forma bem individualizada, onde cada indivíduo é onde cada indivíduo tem o seu metabolismo. Então, eu faço diversos exames para detectar possíveis alterações, deficiências nutricionais, e ele é baseado dessa forma mais sistêmica, né? Então, não é uma nutrição que ela é baseada somente em valor energético dos alimentos, ela vai muito mais além. E quando a gente vai muito mais além pensando em metabolismo, a gente consegue tratar uma esclerose múltipla, a gente consegue tratar um caso de enxaqueca, a gente consegue tratar N situações, N sintomas que acabam alterando aí a qualidade de vida dos pacientes, né? Não só gerar emagrecimento no final. Quando tu fala em metabolismo, tem a ver, eu sou absolutamente leiga, e eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes também são. Quando tu fala então, me perdoa se eu falo bobagem, claro. Tá? Quando tu falas em metabolismo, tem a ver com aquilo de metabolismo lento, rápido? Não só isso. Quando eu falo em metabolismo, eu falo em rotas metabólicas no geral, né? Então, a gente tem rotas metabólicas para a produção de melatonina, que é o neurotransmissor que a gente precisa ter adequadamente para conseguir dormir. Então, a gente tem rotas metabólicas para geração de energia. Então, a gente tem rotas metabólicas para tudo no nosso corpo. Então, não é só assim de um metabolismo acelerado ou não, né? Então, de novo, aquela situação de ver o organismo como um todo, né? De todos os seus sistemas, né? E quando a gente pensa no emagrecimento, claro que é importante acelerar mais o metabolismo. E muitas vezes, para eu melhorar o metabolismo do meu paciente, eu preciso gerar, então, uma resposta mais anti-inflamatória nesse organismo. E quanto mais inflamado está o corpo, mais lenta, então, são as nossas ações, né? Internamente, assim, nosso gasto energético fica mais lento, né? Então, significa que para cada a nutrição funcional, para eu entender, é uma nutrição que ela vai olhar para o sistema, para os sistemas do organismo, para os sistemas do organismo, e de acordo com a necessidade da pessoa, que pode ser de emagrecimento, como pode ser de tratamento de alguma doença, no caso, tu vais ver a necessidade. Por exemplo, tu estava citando a esclerose, que aí precisaria, nesse caso, diminuir Precisa reduzir o processo inflamatório, assim como a gente precisa aí, trabalhar mais por meio de uma dieta específica, tu vai ver que alimentos facilitariam essa redução dos processos inflamatórios. Isso, também, Também isso, mas também a gente precisa pensar em toda a parte do sistema nervoso central e todos os alimentos que são necessários para essa doença específica, né? Então, isso é muito interessante, porque, claro, uma das primeiras perguntas que eu pergunto para o meu paciente é: qual é o teu objetivo de estar aqui? E, normalmente, ele me traz um objetivo. E, na conversa dessa primeira consulta de 1 hora, eu identifico mais uns 10 problemas que nós temos que tratar através da alimentação, e a gente consegue. Então, eu fui para a parte da nutrição funcional e hoje me considero muito satisfeita com isso, porque ela vai além dos 2 quilos. Ela vai, assim, pode mudar completamente a qualidade de vida de um paciente, né? Então, poder tratar síndromes raras, né? Tudo através de um entendimento da parte metabólica é muito legal. E o que isso tem a ver com a tua preparação em fitoterapia funcional? Onde é que isso? A fitoterapia é o trabalho com plantas. Então, plantas desde chás, desde temperos e inclusive extratos que muitas vezes a gente não encontra, né, para fazer chás, mas que a gente tem que encapsular. E aí a gente manda, né, para a farmácia de manipulação elaborar algumas formulações. Então, a gente tem muitas plantas que nos auxiliam, além das vitaminas e minerais e antioxidantes nos auxiliarem nos nossos sistemas, algumas plantas aumentam a imunidade, outras elas auxiliam
na parte de serotonina, então reduzindo a ansiedade. Então a gente tem várias plantas específicas para cada parte metabólica. E isso é tão interessante porque as plantas elas são muito poderosas, cada vez que bom a gente vem tendo mais estudos sobre isso. E eu fiz uma formação de 2 anos trabalhando só com plantas, né? E hoje, assim, às vezes eu até me considero um pouco bruxa no consultório, porque sim, o paciente geralmente sai com chazinhos para tomar, enfim, né? E não são só chazinhos. Antigamente a gente pensava que era só um sachêzinho. Isso é meio que recuperar aquilo que a gente tinha com os avós da gente, né? Sim. Que os avós sempre tinham um chazinho para nos receitar. Ai, filha, toma chazinho disso, que era bom. Sabe que o meu bisavô, ele veio da Alemanha. Uhum. E ele tinha um livro enorme, todo escrito em alemão, né? Que não sei de onde que ele recebeu aquele livro, mas na região onde ele morava, ele era uma espécie de curandeiro. E no livro que ele estudava, no livro não era tinha mais de um, era baseado em plantas. Né? As orientações, Karen, se a gente for eram baseadas em plantas. Na verdade, assim, veio toda a industrialização, a gente achou que era muito interessante, vários aditivos, enfim, a gente viu que tudo isso está fazendo mal para a gente está resgatando. Então, o resgatar é o alimento de verdade, tanto que raramente um paciente meu, ele vai abrir alguma embalagem. Ele não vai descascar nada, ele vai comer fruta por inteiro, sabe? É um alimento de verdade. Falando em abrir embalagens, Luísa, tu que hoje convive com como é que foi essa tua transformação? Porque tu hoje abre poucas embalagens, né, em função das tuas restrições. Sim. Como é que foi? Até, na verdade, no início, né, na descoberta da restrição ao glúten, o que acontece, eu acho que não só comigo, mas com a maioria das pessoas que descobrem uma restrição, é recorrer para o mundo industrializado. Então, assim, eu tive um primeiro momento, ali no primeiro ano, de consumo até exagerado de produtos industrializados. Porque o que a gente imagina, né? Eu nunca vou conseguir, através de uma receita, alcançar o que um alimento normal tem. Então, eu sempre busquei essas coisas mais industrializadas, porque era o que me parecia de mais próximo do que eu conhecia, né, da vida com glúten. Mas isso se transformou também. Foi bem importante para mim, porque eu transformei essa ideia dentro da minha alimentação. Eu parei um pouco de comprar no supermercado e passei a testar com ingredientes diferentes, receitas, e que acabaram se adaptando à minha alimentação e que hoje eu não abro mão, assim, já não compro no supermercado, porque se eu compro aquilo no supermercado, apesar de não ter glúten, eu tenho que arcar com muito mais carboidrato, ou açúcar, ou conservante, né, que é o que faz aquele alimento se tornar mais próximo, né, do alimento com glúten. Então, hoje eu já vejo de maneira diferente isso. Hoje, com certeza, a minha alimentação é bem mais natural do que quando eu descobri a restrição. E como é que foi quando tu descobriu? Como é que foi a aceitação da doença? Foi complicado, assim, porque, primeiro, antes de aceitar, a gente tem que entender, né? Então, assim, cai uma restrição no colo, que na verdade eu fiz um exame de rotina e acabei por descobrir. E a gente fica assim, tá, mas o que é isso? O que eu não posso comer? Primeiro eu tenho que saber. Então, passei a entender que o glúten estava no trigo, estava na cevada, em quais alimentos tinham aquilo. E tem uma segunda questão, que é a questão da contaminação, né? Como o meu corpo não digere o glúten, a doença celíaca não permite que eu consuma alimentos contaminados, produzidos na mesma cozinha, que alimentos com glúten, e, enfim, contaminações de outras naturezas. Então, assim, foi um pouco complicado, até porque a gente tem que ressignificar o convívio social, né? Porque a gente tem que entender que aquela restrição é nossa e não de todo mundo que está ao nosso redor. Então, isso passa por um processo de negação, de raiva, de tristeza, para chegar num ponto em que tu entende que aquilo te faz mais saudável e que as pessoas ao teu redor estão contigo para isso. Hoje tu leva a tua marmitinha quando tem festa da família? Hoje a família faz a comida pensando em mim, na verdade.
Isso é bem legal. Eu só tenho a agradecer por isso, porque realmente toda a família tá mais saudável, né? Toda a família. E entraram de cabeça nisso e toparam, né? Porque as pessoas também, não é tão fácil desmistificar tudo isso. E quando tu vai num restaurante, por exemplo, como é que faz? Então, aí é um pouco mais complicado, né? Às vezes, sem saber, eu até assumo riscos por estar comendo na rua, por precisar, por não ter tempo de ir para casa. Mas assim, eu sempre procuro ir em lugares que eu sei que a comida é uma comida relativamente limpa, em que não se frita, por exemplo, a batata frita no mesmo óleo que um alimento com glúten. Enfim, é muito uma questão de perguntar, de questionar, de conversar, né? Um exercício diário, assim. Querida Rose, nós estamos falando aqui de uma questão de nutrição funcional, né? De como que funciona. Falamos aqui com a Luísa, que precisou conviver com a doença, mas tu traz uma outra situação, né, de vida. Então, cheguei na casa dos 69 anos e me sinto uma pessoa saudável, não tomo nenhum remédio, nada. A minha alimentação, eu procuro ir pelo lado da alimentação natural. Refrigerante não existe na minha vida há muito tempo, fritura também não. E, diante do ninho vazio dos filhos que eu criei, que estão muito bem agora, eu procurei acrescentar a esse ninho uma qualidade diferente da vida que eu tinha, ou seja, eu fui descobrir o que é uma academia, e nessa academia tem yoga, tem alongamento, tem musculação, que o médico já havia me indicado. Com o tempo, a minha neta foi crescendo e eu gostaria de pedalar com ela, então reativei 18 anos que eu não andava de bicicleta. Hoje, se tu for lá no calçadão, todo mundo me conhece. Me pergunta onde está Ipanema, vamos deixar claro, Ipanema, Porto Alegre, delícia. Então, como eu moro perto do rio, para mim é sagrado fazer uma caminhada de manhã e andar de bicicleta à tarde. E eu ainda tenho tempo para academia, onde existe todo um relacionamento social. Então, eu sou uma pessoa que hoje eu aprendi a viver comigo. Para mim, um dos motivos que fez com que eu mudasse a minha alimentação e meu estilo de vida foi porque eu comecei a fazer, na época, fazia voluntário no Asilo Padre Cacique, e eu escutava muito os idosos falando de como chegaram naquele lugar. E na vida tu tem sempre duas posições, ou tu aprende no amor ou na dor. E eu resolvi aprender através do amor. Ou seja, eu escutava aquelas experiências e procurava aprender como não chegar naquele lugar onde as pessoas não queriam chegar. Porque velhice está muito ligado com doença, e para mim não está ligado com doença. Cada dia, para mim, é um dia. Eu sei que daqui para frente, se eu não... Na verdade, o que tu quer dizer é que a velhice pode chegar à doença se você não se preparar. Eu já estou nela, né? Eu já estou nela. Uhum. Daqui para frente é a morte. Mas tu tá nela sem remédio. Com certeza. Eu estou nela com saúde. Eu subo uma lomba de bicicleta todos os dias. Uhum. Só para tu ter uma ideia. E eu, assim, o tempo está passando para mim, eu trabalho muito com a cabeça eu sei que a gente tem um sistema, tudo intuitivo, que eu sei é tudo muito intuitivo, eu sou uma autodidata. Eu sei que a gente tem um sistema de inteligência celular. Então eu converso com as minhas células. Eu já tive artrose aqui nas minhas mãos, que já me mandaram para o médico, e eu sei de pessoas que estão com as mãos todas tortas, e eu estou curando através da minha alimentação, dos exercícios, da maneira como eu penso, eu olho para os meus dedos, eu converso com o meu corpo.
Uma das coisas que eu aprendi depois dos 40 anos foi que eu tenho um corpo, uma mente, um espírito, e eu procuro integrar os três. Então, aquilo que eu falei, às vezes, no domingo, eu não tinha aonde ir, não tinha o que fazer, eu vou para a academia. Eu sentada pensando, qual o teu objetivo de vida? E daí vinha, tu vai ser um exemplo. E, casualmente, hoje, esse convite, né, que eu sirva de exemplo para muitas pessoas que estão na minha idade. Velhice não precisa ser adoecimento. Nada disso. Ao contrário, pode ser uma coisa de saúde, de tempo. Eu uso o meu tempo para fazer coisas saudáveis, para dar bons exemplos, para ter uma vida saudável. Eu durmo bem, eu acordo bem, eu agradeço todo dia estar aqui com 69 anos que eu jamais pensei que estaria, né? Eu venho de uma família de pessoas cardíacas que todos morreram por infarto. E uma das coisas que eu aprendi também é que eu não sou obrigada a aceitar a herança da família, né? E que eu posso transformar isso. E quando eu vou no cardiologista, ele me dá nota 10. Né? Que legal. Não tem nada. Então, essa questão das doenças familiares, né? Como, na verdade, a gente cruza os braços para aquelas informações que são tão interessantes e importantes para que a gente faça a diferença, né? Sim. Então, tem muita gente que chega lá, eu tenho isso, tenho meu colesterol alto, mas é completamente genético. Poxa, genético, será? Como que tu te alimenta? Quem te ensinou essa nutrição? Não foi em casa que tu aprendeu? Vamos fazer diferente? Tu não precisa entrar no mesmo barco? Sim. Não precisa aceitar esta herança, né? Exatamente o que ela falou, achei bárbaro. É o que tu falou no início do programa, né? Onde tu disse mente sã, corpo são. Então, é muito importante a maneira como tu pensa, porque o que tu pensa vai ser depositado. Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia está muito em voga essa questão da transformação, assim, que dieta carnívora faz mal, que o ideal seria uma dieta mais vegetariana, vegana. Inclusive me chamou a atenção que saiu um dado de que em 5 anos aumentaram em 75% os adeptos ao veganismo no Brasil, né? Que hoje 14% da nossa população já é vegana, já se declara vegana, não sei em que medida são veganos, né? Não sei em que medida são veganos, mas esses 14% já seriam 30 milhões. Exatamente, é muita gente. Pois é muita gente. Não sei se são veganos só para ir no restaurante ou se são veganos, né? Mas assim, ó, existe uma certa moda também, tá, do veganismo. Não sei se essas pessoas também vão se manter, mas eu acho que sim, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo, né? E eu, como trabalho a parte metabólica, como eu já comentei, eu penso muito o que a gente precisa, né? Então eu sei quais são os nutrientes que o corpo humano precisa. Então, eu sei também que quando a gente se torna vegetariano, que a gente se torna vegano, a gente tem que ter muito cuidado também com isso, porque alguns nutrientes são mais difíceis da gente adquirir desse tipo de alimentação. Eu não levanto nenhuma bandeira. Eu acredito que as pessoas elas têm que comer um pouco de cada coisa. Claro que cada coisa é saudável, né? Mas eu não acho que a gente precise ficar completamente sem carnes. Mas eu não acho que a gente tem que consumir todos os dias. Então, uma das coisas que eu proponho para o meu paciente, vejo se eles vão aceitar bem, é ao menos 1 dia, 2 dias por semana não consumir nada de proteína animal, né? Muita gente experimenta, se sente super bem e segue nessa vida. Outras pessoas, só para a gente estar falando sobre isso no consultório, já reduz um pouco o volume do consumo, sabe, de carnes. Então, eu defendo muito que as pessoas elas devem consumir alimentos diferentes, sempre procurando, né, cuidando para que o organismo receba todos os nutrientes necessários, né, mas tem que se ter muito cuidado também quando a gente faz qualquer tipo de restrição. Eu não vou mais comer nada de carboidrato. Calma, a gente também precisa de carboidrato para gerar energia. Será que a gente tem que tirar realmente todas as frutas? Enfim, será que a gente tem que tirar tudo? Porque tem umas modas, assim, exatamente, que eu vejo, assim como tem, por exemplo, eu vejo alimentos da moda, kefir, kombucha. Exatamente.
né? Aí todo mundo toma aquilo e faz a que ponto, né, essas coisas fazem sentido na dieta das pessoas, né? E tem que cuidar muito, porque muitos alimentos realmente a gente não tem nem tempo suficiente de pesquisa, a gente não sabe o quão realmente é bom ou quão realmente não é benéfico, e a gente já está consumindo por causa de um boom de mídia. Sim. Então, a gente volta de novo porque eu estava falando, tudo bem, consome a kombucha, parece que é boa, né? Todos os estudos que eu vejo são bons, né? A gente não sabe qual vai ser isso a longo prazo, o que vão nos dizer, mas não precisa tomar todos os dias, né? Então, o kefir é legal, muito legal, precisa tomar para sempre? Não, toma por um período, né? Depois para. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho para não ficar na mesma alimentação sempre. A gente fala muito em fake news ultimamente, sim, né? Onde a gente pode buscar, por exemplo, no caso da Luísa, tá? Que tem restrições alimentares, mas vamos dizer assim, a kombucha, a princípio ela poderia tomar kombucha, não? Sim. Uhum. Onde é que ela poderia buscar uma informação para saber, olha, faz bem para mim, é uma coisa, porque já que ela tem restrições, vamos ter certeza. Assim, todo mundo que tem algum tipo de restrição realmente precisa ter um profissional auxiliando, né? Assim como o paciente que tem uma depressão, ele precisa estar com um médico, um psicólogo, enfim, que vai auxiliar nisso. Claro que eu vou auxiliar nisso na parte alimentar também, mas a gente tem que também ter aquele outro que estudou exatamente isso. Em sites, enfim, em Instagrams, a gente não vai conseguir encontrar a resposta certa, porque, de novo, cada um é um. Como que a gente vai dizer que para ela tudo bem a kombucha? Parece que tudo bem, mas daqui a pouco ela pode ter alguma outra situação intestinal que ela não possa tomar. Enfim, é muito difícil a gente generalizar, né? Tudo é bom para todo mundo. Não é bem assim. Eu tenho até que assinar embaixo que a Juliana está falando, porque assim, até às vezes o mundo não está preparado, né, para algumas restrições ou para ser fiel mesmo à questão nutricional. Eu acho que às vezes não se tem o preparo que seria o ideal. Por exemplo, eu me deparo com inúmeras situações em que eu compro um produto industrializado, né? Existe uma obrigação legislativa de informar se o alimento contém glúten e está escrito na embalagem que não contém glúten. E logo abaixo está escrito, mas pode conter traços de trigo e cevada. Não, peraí, então contém glúten. Uhum. Então, assim, em restaurantes, por exemplo, às vezes eu pergunto para um funcionário do restaurante alguma informação a respeito e a pessoa não sabe do que eu estou falando. Então, assim, tem esses percalços, e eu acho que não só para o glúten se aplica, mas que realmente a gente tem que ter um profissional acompanhando, porque é a pessoa que vai estudar aquele alimento, que não vai ter interferências midiáticas, econômicas, que vão acabar, talvez até mascarando aquela informação, né? Essas informações precisam ser fidedignas, assim. Exatamente. Rose, me diz uma coisa, porque tu me disseste que tu é autodidata, né? Sim. Onde é que tu foi buscar as tuas informações? Por incrível que pareça, todos nós temos um sistema que se chama de intuição. E essa minha intuição, ela me leva para o tipo de alimento que o meu corpo está precisando. É muito interessante que em determinados momentos, só para tu ter uma ideia, quando às vezes eu vou pedalar, eu passo por uma planta que eu tenho que se chama hortelã. Aí sinto aquela vontade de botar aquela hortelã na boca. Depois eu vou estudar sobre hortelã. É muito interessante. Tu parte da ação? Eu parto da ação e depois o conhecimento vem. Uhum. É muito interessante. E uma das coisas que um dia eu escutei, que o nosso cérebro, ele tem um sistema de que o que tu pensa, se tu ficares durante 7 segundos, não me lembro, agora faz muito tempo, 7 ou 10 segundos, o teu cérebro aceita aquilo como verdade. Inclusive foram feitas experiências que troca de cor, é 17 segundos. Tu tem 17 segundos para ficar num pensamento. No momento que passou os 17 segundos, aquele pensamento se instala e tu tem um programa. Pois então, eu quero perguntar para vocês duas, porque a Rose é psicóloga, e
a Juliana é nutricionista, qual é o link que a gente tem entre o sentir e o comer, né? Como é que isso funciona no consultório e na hora de comer? Porque mas isso vocês vão me responder no próximo bloco. Tá? Porque agora a gente vai falar do nosso Sessentônica. E eu não esqueci, viu, gente? Nós vamos falar também do nosso sorteado ou sorteada do livro Liberdade, Felicidade e Foda-se. Calma aí, tá? Mas o nosso Sessentônica desta semana é a banda Red Hot Chili Peppers, porque nós estamos em clima de Rock in Rio. É uma banda americana formada em Los Angeles, Califórnia, em 13 de fevereiro de 1983. Considerada uma das maiores bandas da história do rock. A banda é constituída pelos membros fundadores Anthony Kiedis, 56 anos nos vocais, e Flea, 56 anos no baixo, juntamente com o baterista de longa data Chad Smith, 57 anos, e o guitarrista Josh Klinghoffer, 40 anos. Não são nenhum bebês, né, gente? E estão naquela energia em cima do palco. O som dos Peppers é uma mistura de funk, hard rock, rock alternativo, rock psicodélico, punk, rap, além de incorporar outros gêneros como o soul e o black music. A banda é influenciada principalmente por Jimi Hendrix, Elvis Presley, James Brown, The Beatles, The Beach Boys, Bob Marley, David Bowie, Black Sabbath, Led Zeppelin, Yes, Kiss, Ramones, Queen, Billie Holiday, Santana, Elvis Costello, The Clash, Sex Pistols, The Purple, Sucks and the Benches, Miles Davis, Marvin Gaye e Stevie Wonder. Olha, aí tem uma fila de gente boa, dá para vocês ouvirem todo esse monte de gente bacana aí. Os temas do seu repertório incluem amor e amizade, angústia adolescente, sexo e a relação entre sexo e música, comentários político e social, romances, solidão, globalização e os pontos ruins da fama em Hollywood, pobreza, drogas, vida, lidar com a morte e a Califórnia. O Red Hot Chili Peppers ganhou 6 Grammy Awards e já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Atualmente, a banda detém um recorde de mais hits número 1 na Alternative Songs e mais semanas no topo dessa lista, além de ter 8 singles no top 40 da Billboard Hot 100, incluindo 3 no top 10, e 100 singles número 1 na Hot Mainstream Rock Tracks. Em 2012, foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame. No final da semana passada, dia 3 de outubro, eles vieram ao Brasil para tocar no Rock in Rio, onde foram um dos headliners do evento. Agora, solte os ombros, prepare-se, inspire, expire. Em casa ou no trabalho, onde você estiver, dentro do carro, receba o som e a paixão do ritmo de Red Hot Chili Peppers.
Oi, querido sessentônico, estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com as nossas queridas Luísa, Rose e Juliana. E agora chegou a hora da gente falar as músicas que a nossa banda sessentônica Red Hot Chili Peppers, que a gente ouviu agora há pouco, Scar Tissue, Dance, Dance, Dance e Snow. Pois ainda temos mais um bloco daqui a pouco, onde vamos ouvir mais um pouquinho deles. Aí veremos mais clássicas deles. Mas, neste momento, chegou a grande hora da gente anunciar quem foi o nosso vencedor ou vencedora da nossa promoção, que foi lá, marcou seu nomezinho, ou marcou o nomezinho da amiga, do amigo, no nosso post, para ganhar este livro lindo da Miriam Goldenberg. Liberdade, Felicidade, Foda-se. As perguntas e as respostas para viver mais feliz, da editora Planeta. Gente, esse livro é muito legal, eu já li, e olha, é muito bacana. É baseado num TEDx que ela fez, TEDx São Paulo, que, olha, se você não sabe, vá lá, procure TEDx São Paulo, né, a Bela Velhice, e teve mais de 1 milhão de views esse TEDx, e depois disso ficou tão famoso que ela resolveu fazer um livro com uma visão ampliada deste TEDx dela, né, e nasceu então esse livro, né, que, na verdade, é fruto de uma pesquisa que ela realizou, onde ela descobriu que o pico de felicidade das pessoas está quando elas são mais jovens e quando elas são mais velhas. Né? E que a fase mais, entre aspas, infeliz das pessoas está entre os 30 e os 50 anos. Nossa. Né? Ai, eu já estou com 52. Eu sei que eu já sei que eu já saí. Já sei que eu já subi. Já estou na fase ascendente da curva. Eu garanto, viu, gente? Fiquem tranquilos, né? Tudo melhora, tudo passa, viu? Tudo passa. Eu concordo com a Miriam Goldenberg. Vale a pena esse livro, é muito bom. Que não é bênção, é lição, né? Exatamente. O que não é bênção é lição. O que não é bênção é lição. Gente, então a nossa grande ganhadora do sorteio entre os 59 inscritos é a Bibiana Rodrigues Guaraldi. Querida Bibiana, a gente vai entrar em contato contigo, certo? Para combinar como é que nós vamos fazer essa entrega. Se você é de Porto Alegre, então você pode vir aqui buscar conosco aqui no estúdio. Se você não é de Porto Alegre, nós vamos ter que combinar como que faremos essa entrega, tá? Então, um grande beijo, tenho certeza que você vai gostar bastante desse livro. E vamos voltar aqui. Eu tenho aqui um beijo para mandar para o Toninho, outro beijo para mandar para a Moema Almeida, que mandou dizer aqui que está gostando muito do nosso tema de hoje. O Edinho também disse que está curtindo bastante. E sabe, Luísa, a Dai, ela comentou aqui, muito bacana, que ela também, como tu, descobriu que é celíaca há 4 anos e que como a mesma coisa que aconteceu contigo, aconteceu com ela, que ela iniciou, logo que descobriu que é celíaca, ela primeiro começou a utilizar os alimentos mais industrializados e depois ela passou para utilizar os alimentos mais saudáveis e que hoje ela tem muito mais saúde e vitalidade. Que legal, que legal. Né? Tamo junto, Dai. Muito bacana, muito bacana. E, gurias, terminamos o primeiro bloco, eu fazendo uma provocação para vocês, né? Porque estamos aqui falando sobre nutrição saudável, como melhorar a vida pela boca, né? Mas a gente sabe que para adotar uma vida saudável pela boca, muitas vezes isso passa por uma decisão pela emoção, né, Juliana? Sim. Como é que isso funciona no consultório? E tu estavas comentando também
que essa decisão, né, Rose, e tu como psicóloga, atua com teus pacientes, né, nessa decisão por uma vida mais saudável. Ainda há pouco tu falava sobre uma paciente tua que está passando por essa decisão, né, de ir para uma vida mais saudável. Por esse aprendizado, né. Como é que funciona essa questão, Juliana? É uma questão super interessante, né? Eu recebo vários pacientes que vão assim, porque a mãe quer, porque o marido quer, né? E claro, normalmente dá certo, porque eles experimentam essa vida mais saudável e veem que fica mais interessante, tem mais energia, conseguem trabalhar melhor e seguem nessa vida saudável. Mas tem vezes que não. Então, é muito importante que a pessoa queira. Eu acho que é o primeiro passo, né? É a pessoa querer. Porque, claro, assim como tudo na vida, existem muitos obstáculos. Existe a parte social que fica um pouquinho mais difícil, que a gente tem que saber driblar muito bem. Tem que ter uma certa organização, que às vezes as pessoas não se organizam e, por isso, sim, não se alimentam de uma forma adequada, né? Então, essa parte de tomar uma decisão, assim, realmente o querer, assim como tudo na vida, né? Quando a gente quer, realmente, a gente entende que é importante, a gente vai atrás. Né? Agora, se fica no talvez, não dá certo. Recentemente, voltou uma paciente no consultório depois de 5 anos. E aí ela disse assim, Juliana, eu vim aqui 5 anos atrás, sentei na tua frente, tu me deu um plano alimentar. E eu achei muito difícil aquilo e não voltei mais. E agora eu tô querendo de novo. Mas, enfim, preciso de alguma coisa diferente. Eu fiz uma pegadinha com ela. Eu dei para ela praticamente a mesma coisa. E ela não notou. E quando acabou a consulta, eu falei assim, tu gostou? E ela disse, sim, tá fácil. Qual a diferença? Agora ela quer. Sim. Entende? Então, quando a gente não tá querendo realmente, tudo fica muito difícil. Né? É muito difícil o mercado, é muito difícil fazer uma salada, é muito difícil lavar uma alface. Né? Mas quando a gente quer, tudo muda de figura. Esse é o primeiro passo, com certeza. E complementando o que ela falou, como eu trabalho com terapia de família, existem jogos entre os familiares. E quando tu vinha falando que o paciente não tem motivação, muitas vezes a motivação dele é para ser doente. Porque a doença também é ganho secundário. É atenção, é cuidado. E trazendo uma experiência minha, quando eu era adolescente, quando eu ficava doente, a minha mãe era completamente diferente. Ela cuidava, ela vinha, perguntava, enfim, e graças a Deus eu casei, porque toda quinta-feira eu ficava doente. Depois que eu casei, nunca mais eu fiquei doente, amanhã é quinta-feira. Sim, porque ao ganhar eu ganhava amor, eu ganhava atenção, ela levava comidinha para mim no quarto, perguntava como é que eu estava, eu não precisava trabalhar também, porque eu estava doente. Sim. Então, graças a Deus, agradeço ao meu marido, que me pediu em casamento, e eu saí daquele meio, aí eu casei com um médico, e esse médico já não gostava de gente doente. Sim. Então, também foi outro problema, porque aí não podia ficar doente na família. Mas isso é coisa com outro bloco. Com o médico, né? Claro. Já tinha um monte de doença. Mas ele para os pacientes dele, ele era excelente, melhor médico de Porto Alegre, mas para a família era o pior médico que tinha. Mas te resolveu o problema de ganhar. Nossa, tô aqui, meio quinta-feira, né? E sabe que é muito interessante até, eu vou fazer um outro contraponto, assim, sobre o estar conectado com a comida. Às vezes ele não pode também ser conectado demais, né? O nem 8, nem 80. Porque às vezes eu percebo também que os pacientes que saem uma coisinha de nada, já não vou conseguir mais, isso é muito difícil, ou agora eu almocei, já tô com fome porque estou pensando no lanche da tarde, não consigo nem trabalhar direito. A gente também tem que conseguir levar um pouquinho mais com leveza essa mudança toda de comportamento. Assim como não foi fácil a gente criar os maus hábitos, também não é fácil a gente criar os bons hábitos. Enfim, é tudo com uma mudança, né, pouco a pouco, assim, né. Então, nem 8, nem 80, eu acho que para nada, eu acho que é uma grande
situação que a gente tem que pensar em tudo, Sim, né? Se eu não fui, por exemplo, se eu quebrei a regra no almoço, meu Deus, quebrei a regra, e agora? Volta no próximo lanche, por favor, teu corpo agradece, né? Uhum. É isso. E me diz uma coisa, a gente estava falando da doença celíaca, mas existem outros tipos de doença, né? Uhum. E existem outros tipos de intolerância. E existe a intolerância ao glúten e existe a doença celíaca, né? Não, a intolerância ao glúten e a doença celíaca que são os mesmos, mas existe a alergia ao glúten. Ah, né? então é isso. A alergia ao glúten, na verdade, é a pessoa que tem alguns anticorpos que reage, mas não é tão severa quanto realmente a doença celíaca. E quem é alérgica pode se tornar doente, não? E quem é alérgico? Quem é alérgico ao glúten pode vir a ser sim. Quem é intolerante, desculpa, pode vir a ser. Sim. Ah, certo. A gente tem que cuidar sempre, eu acho que a gente tem que estar muito antenado a todos os sintomas que o nosso corpo vai tentando nos apresentar, né? E quanto mais a gente experimenta a vida saudável, mais a gente sabe qual é o alimento que não nos faz muito bem. Com relação a alimentos que não fazem bem, a gente ouve falar muito de gordura hidrogenada, de frituras, com relação açúcares. Hoje em dia se fala muito do açúcar. O açúcar é um vilão mesmo? Eu considero, para mim, a gente não existe nenhuma pesquisa que diga que a gente precisa comer açúcar. Todo carboidrato que a gente consome, sendo de uma fruta que tem a frutose, que é o seu próprio açúcar, vai se transformar em energia no nosso corpo. Por que a gente precisa do açúcar refinado? Eu não consigo, tudo para mim são rotas metabólicas, não tem nenhuma rota metabólica que diga assim, é o açúcar refinado que a gente precisa. E esses outros açúcares que surgiram por aí? Os outros porque agora eu já ouço falar de outros. Existem vários tipos de açúcar. Eu gosto muito daquilo que a gente já tem conhecimento há mais tempo, né? Então, eu na minha casa, se eu for utilizar açúcar, eu vou usar o açúcar mascavo. Nós sabemos de todas as propriedades, a gente sabe de onde vem, a gente já usa há bastante tempo e é isso. Onde que eu vou usar o açúcar mascavo? Eu quero fazer uma receita, né? Aí se não dá para adoçar com tâmara, se não dá para usar com outra fruta, vou utilizar um pouco do açúcar mascavo. Mas no dia a dia, não vejo que a gente precise. E eu não nasci nutricionista, então sim, eu adoçava o café antigamente. Depois eu fui para a faculdade e comecei a usar adoçante, porque, né, achava que era melhor, porque não tinha valor energético. E aí depois, né, vieram todos os estudos mostrando que isso muitas vezes gera alteração solar e câncer, no final das contas, pode acontecer. Então eu resolvi não utilizar mais, né? E isso foi de uma hora para outra. Eu digo, bom, não preciso disso. Eu fazia um estágio na época que eu não tinha tempo de botar o adoçante. E aí, no final de semana, eu fui botar adoçante. Eu pensei, poxa, se durante a semana eu não adoço, por que eu vou precisar disso? E a partir dali, então, eu me acostumei a não utilizar mais. E o muito interessante é que a gente começa a perceber muito mais o sabor do alimento realmente quando a gente não adoça. Então, hoje eu percebo os diferentes tipos de cafés, né, que existem, a forma de preparo, né, também é completamente diferente do sabor, mas tudo isso porque eu não adoço. E a mesma coisa também do sal na alimentação, né, senão fica tudo com o mesmo sabor. A gente tem que cuidar um pouquinho, assim, para deixar também o alimento com o seu sabor natural. E tirando, aliás, enumerando essa questão do sal, do açúcar, a gordura hidrogenada, alimentos preparados como fritura, o que mais a gente deveria evitar ou com relação à alimentação? Excesso de carboidratos. Eu acho que as pessoas vêm buscando muito o alimento sem glúten, né? Porque o glúten faz muito mal. As pessoas acham muito bem isso, mas não acho dessa forma. O problema para mim é o excesso de consumo do glúten, e aí trocam tudo para o sem glúten, mas aí enchem de outros tipos de farinhas que são refinadas. Ou então aprendeu que então não pode consumir o pão francês do cacetinho daqui, né, branco, porque não faz bem, ele vai para o cacetinho integral, mas também ele consome 3 por dia. Então eu vejo que, na verdade, um dos grandes problemas, sim, na nossa população é o excesso de consumo também de carboidrato. Não interessa se ele é integral, se ele aí faz aquele glúten, prato assim com arroz, com batata, massa. Exatamente. E aí no intervalo ele vai comer um biscoitinho, mas ele não tem glúten, e aí não vai jantar comida porque
teoricamente não deveria, algumas pessoas entendem isso, que acaba sendo um valor energético muito alto, muito calórico, e aí fazem um sanduíche, mas afinal de contas é um pão integral. E aí é o dia inteiro consumindo carboidrato. E o carboidrato é aquele que ele geraria diretamente energia. Só que ninguém vai consumir tanta energia assim, a não ser que seja uma pessoa atleta. Sim, né? meu caso. E aí se estoca tudo como gordura. Né? Então eu vejo que sim, as pessoas elas têm alguns mitos que elas já internalizaram, mas elas ainda consomem muito carboidrato. Uhum. E é uma troca fictícia, né? A pessoa vai no supermercado, vai no corredor dos dietéticos, acha que aquele chocolate sem açúcar é uma coisa boa, aquele biscoito sem glúten é uma coisa boa, quando na verdade esses alimentos são compensados com uma série de outros ingredientes péssimos, né? Farinhas refinadas, açúcares, enfim, que acaba sendo uma troca que no fim das contas não faz nem sentido existir, né? Exatamente. E eu não estou levantando uma bandeira também do low carb, não consumir carboidrato, mas não, a gente tem que consumir aquilo que geraria energia o suficiente, né? E o resto é dar tempo, dar essa prosperidade para chegar a fruta, saladas, enfim. Pois é, e essa coisa, não, então eu vou me alimentar de tudo que é light, diet, low, para ficar assim, fit, né? Isso vale? Então, o que é light e o que é diet, ele já está dentro de uma embalagem, né? Daí a gente já começa de novo a ter provavelmente aqueles problemas de corantes, de aromatizantes, de tudo anti, que eu já chamo anti-saúde, no final das contas. É um pacote anti-saúde. E as pessoas nem sabem muito bem o que significa o light, né? Light é 25% menos alguma coisa. Quando eu como, logo depois eu já estou com fome. Exatamente. Então, o melhor seria, na verdade, aí de novo, para o alimento mais natural, aquela fruta que ela é rica em fibras também, que ela tem nutrientes, ela vai te gerar saciedade porque tem fibra, né? E não interessa se muitas vezes a fruta vai ter 100 calorias e o biscoitinho tinha 50, mas quem vai te gerar mais nutriente, que vai te resultar num processo anti-inflamatório, acelerando teu metabolismo, né? E te dando saciedade. A fruta que tem um pouco mais de valor energético. Então, a história do light, complicado. História do diet, algumas pessoas realmente precisam, os diabéticos precisam cuidar um pouco se o diet estiver realmente relacionado ao sem açúcar, porque diet é sem algo. Normalmente é sem não açúcar. Não necessariamente sem açúcar. A gente logo acha que é sem açúcar. Eu gostaria de fazer uma pergunta que o pessoal está falando muito, assim, no meu tempo, quando eu era criança, a gente comia a fruta depois do almoço como sobremesa. E agora tem um grupo aí que está dizendo que não se come fruta depois do almoço, ou depois de uma refeição, que a fruta deve ser comida meia hora antes de qualquer refeição. Qual é a verdade nisso aí? Então, isso realmente é verdade. Por quê? Se a fruta vai substituir um doce cheio de açúcar, né, por uma questão de saciar a vontade do doce de vez em quando, tudo bem. Outra coisa é botar todos os dias, porque a fruta, ela não precisa de tanto tempo para ser digerida. E quando ela vem de sobremesa, todo o teu estômago já estava tentando digerir a proteína, o carboidrato, tudo isso, e a fruta vai ficar em cima fermentando. Então há uma maior probabilidade que tu tenha distensão abdominal, flatulências, que tu não passes tão bem assim. E, consequentemente, como vai ficar mais tempo onde não deveria no nosso organismo, a gente não vai conseguir absorver também tantos nutrientes como a gente gostaria. Então, a fruta, sim, ela até poderia vir antes do almoço, até poderia, mas eu acho que também é mais interessante a gente pensar em café da manhã, lanche da manhã, lanche da tarde e talvez numa ceia em alguns momentos, em alguns casos, né? Eu acho que tem um mito também que a fruta é um alimento 100% saudável, né? As pessoas às vezes não identificam que a fruta, não que não seja saudável, claro, pelo contrário, né? Mas ela tem a sua parcela de carboidrato, enfim, tem o açúcar natural que vai virar carboidrato no corpo, né? Por isso que eu imagino que às vezes associada a outras refeições ou alimentos não seja a melhor opção. Exatamente. Por exemplo, a gente estava falando antes do excesso do carboidrato, né? Será que a gente também não geraria um excesso de carboidrato consumindo frutas depois? Provavelmente sim. Porque que tipo de fruta seriam... de que forma que fruta, por exemplo, seria... que combinação de fruta seria ruim, por exemplo? Porque realmente a ideia é que todas as frutas seriam maravilhosas. O ideal seria nós consumirmos uma fruta
em cada momento. Então, uma porção de fruta por vez, né? Então, toda fruta, ela tem o seu açúcar, sua frutose, que vai se transformar em glicose no nosso corpo. Existe uma velocidade entre isso, né? Então, pode ser uma velocidade rápida, onde o alimento, então, é classificado como alto índice glicêmico, deu um pico na taxa de açúcar, e as outras frutas que têm menos frutose, então, também, e que não vão gerar esse pico, são as frutas de baixo índice glicêmico, né? É o morango, por exemplo, né? Daí tem menor índice glicêmico. Então, assim, existe o momento, a combinação das frutas também. Então, se vai consumir mais de uma fruta, pega uma que tem um pouco mais de frutose, por exemplo, vai botar uma banana, por exemplo. E aí vão colocar alguma outra que tenha baixo teor. Por exemplo, vai botar um coco em cima, um coco ralado em cima dessa banana. Ficou uma combinação legal, porque uma fruta é mais rica em açúcar e a outra é bem pouco, né? Mas voltando até para a questão da sobremesa, às vezes a pessoa já consumiu a batata, já comeu o arroz, ainda vai comer mais uma fruta. Quanto que eu tenho de carboidrato nesse momento? Quanta glicose eu vou gerar no sangue? Sim. Né? Então, para não ter muito erro, o melhor seria uma fruta por vez. Certo. Uma outra coisa é que eu sou uma autodidata, eu vou lá e vou estudando, e eu andei pesquisando de que de manhã o corpo precisa de uma fruta menos ácida. Só interrompendo e fazendo mais uma pergunta com relação à questão da manhã. Tá. A crença de que tomar água com limão em jejum. É uma polêmica. Eu gosto da água de limão, mas a gente tem que pensar na parte metabólica, tá? Quando a gente acorda, a nossa urina ela é mais concentrada, certo? O nosso corpo ele continuou gerando um monte de restos metabólicos. Então, nessa manhã, é bem interessante realmente que a gente tenha uma quantidade maior de antioxidantes para continuar fazendo essa limpeza para depois o nosso corpo, então, receber a nova alimentação e, enfim, encarar o novo dia. Então, essa quantidade de vitamina C vinda do limão, mas aí tem que ser um limão inteiro, espremido de manhã, né, e não pode ser cortado na noite anterior, porque a vitamina C ela é volátil, nem 10 minutos antes sequer, tem que ser na hora mesmo, né. Me parece interessante. Água morna, água fria, porque já ouvi dizer que tinha que ser água morna. Então, assim, os japoneses usam muito isso, né, que seria mais interessante. Não tem nenhum respaldo científico aqui que realmente nos prove que a gente precisa ter água morna, né, tem que ter água. Né? O que a gente não precisa ter discussão é que tem que ter água e que essa refeição de manhã ela tem que ser muito rica em antioxidantes para continuar fazendo essa limpeza, retirando esses restos metabólicos, né? Agora, o paciente está com úlcera, ele está com uma crise muito forte de gastrite, vou dar limão? Não, então não dá para generalizar nenhuma situação, né? A gente tem que ver muito bem qual é o momento desse paciente. Muito bem. Gente, vamos ter que ir para o nosso próximo momento musical. Mas no próximo bloco a gente vai falar de dicas, né? Porque agora a gente tirou várias dúvidas com relação a mitos, né? E o que é verdade, o que não é. Mas agora, no próximo, a gente vai falar sobre dicas. O que fazer para ser mais energia, mais vitalidade, né? Mais saudável pela boca. Aguardem. Vamos para o Red Hot Chili Peppers.
Oi, querido sessentônico, seja bem-vindo ao nosso último bloco. Acabamos de ouvir a nossa banda sessentônica, Red Hot Chili Peppers, tocando e cantando Under the Bridge, Other Side e Californication, seus grandes clássicos. E agora, então, voltamos com a Juliana, a Rose e a Luísa, nossas queridas convidadas dessa roda de conversa sobre nutrição. Como melhorar a sua vida pela boca? Estamos aqui falando, meu Deus, dava para ter 3.000 rodas de conversa sobre isso. Com certeza. A gente vai conversando e vai lembrando de tanta coisa, né? E a gente prometeu que agora a gente ia conversar sobre dicas. Mas assim, ó, antes de falar sobre dicas, tem mais uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Aqui, porque a gente estava falando aqui nos nossos intervalos, né? Sobre algumas questões mais alguns mitos, né? Que surgem. E tem mais um mito que eu lembrei, que é a respeito daquela questão assim, abacate faz bem, beterraba faz bem para o colesterol, abacate faz mal para o colesterol, aí depois passou a fazer bem. Ovo era um horror. Como é que fica essa questão dos alimentos, né? Hoje, como é que se lida com isso? Existe mesmo uma libertação disso aí? Tu falaste também da questão do mamão, né? Porque a gente estava batendo papo aqui, gente. A gente bate muito papo, a gente não para de bater papo aqui. Tu falaste, né, comentou a respeito do mamão no café da manhã, de sempre comer mamão, porque, né, eu como mamão todos os dias no café da manhã, né? E aí tu comentou sobre isso. Então, a gente estava falando, e uma coisa super importante da gente pensar também na parte dos agrotóxicos, né? Então, existem alimentos que a gente consegue de uma forma orgânica, e tem aqueles que a gente não consegue, mas não por isso, muitas vezes, a gente vai deixar de consumir, né? E o mamão entra aí também, é muito difícil a gente conseguir um mamão orgânico. Mas será que a gente precisa, então, consumir sempre esse mesmo agrotóxico que vem do mamão todos os dias? Eu acho que o mais importante, então, é que a gente consiga fazer um rodízio disso. Um dia consome mamão, outro dia consome o kiwi, outro dia consome o melão, enfim, uma banana. A gente tem que ir fazendo um rodízio. E não existem, assim, de uma forma mais geral, né? Claro que existem casos e casos, por isso que eu trabalho com nutrição funcional, de frutas que têm horários específicos para serem consumidas, né? Então, quanto mais a gente variar, na verdade, as frutas, mais diferentes nutrientes a gente vai estar recebendo, e inclusive se tiverem agrotóxicos diferentes, agrotóxicos também a gente vai estar recebendo, né? Não pensar sempre em fazer, então, essa mistura, né? Então, cada semana tentar comprar alguma coisa diferente no supermercado, cada semana comprar algo diferente nas feiras também. Né? Isso é super importante. Luísa, tu já tinha isso? Como é que tu foi buscando as tuas orientações de alimentação? Na verdade, e também foram uns 2 bons anos de errar muita receita, assim, de fazer bolo e ficar ruim, e abatumar, e nessa dinâmica, assim, até que eu acertei algumas coisas que até hoje eu replico, enfim, que a minha família pede que eu faça, e enfim, que são alimentos que... Existe alguma associação? Eu sei que na parte da diabetes existe grupos, né, que fazem apoio a familiares. Vocês chegaram a buscar alguma coisa nesse sentido? Tu chegaste aí em busca disso? Não. Na verdade, não. Eu tratei em terapia, né? Claro que é uma questão que tem que ser conversada e tem que ser falada, mas eu não busquei nenhum grupo, assim. Mas eu sei que, por exemplo, eu sou membro de alguns grupos no Facebook, ou no Instagram. A Associação de Celíacos do Brasil é um deles, por exemplo. Então, é um espaço onde se troca muito dicas. Ou assim, tal alimento eu comprei no supermercado, ele informa que não tem glúten, mas tem, então tenham cuidado. Esse tipo de informação que no dia a dia acaba sendo muito útil e importante, né? E repete aí para quem está nos ouvindo. É a Celbra. Tem a página deles no Facebook. A Celbra é bem legal. A Celbra. A Celbra, Associação de Celíacos do Brasil. Tá. ACELBRA. Tá. Isso. Legal. E tem mais alguma outra, mais algum Insta, mais alguma página no Face que tu siga, que tu indique? Eu acho que tem o Instituto da Criança com Diabetes, né, que, enfim, para crianças, mas também tem um apoio familiar, assim,
para quem descobre na família, enfim. Eu acho que é um outro ambiente legal, o ICD, outro instituto legal. Porque eu acho que isso aí deve ser uma coisa que, para quem descobriu, para quem está descobrindo... sem dúvida, né? Tu te sente um peixe diferente no mar ali, quando tu descobre que não é só tu que está diante dessa situação, aí o desafio diminui um pouco, assim. Então, eu acho bem importante conversar. Existe, no caso, no teu caso, que é profissional da área, quando uma pessoa descobre uma situação como a da Luísa, que tipo de profissional na nutrição? Existe uma especialidade dentro da nutrição, ou ela vai procurar qualquer tipo de nutricionista? Não, então dentro da nutrição existe a nutrição e existe a nutrição funcional, e depois disso tem essas pós-graduações que a gente faz, né? Então, claro, tem pessoas que estudam mais algumas questões específicas e outras menos, mas não que a gente não tenha possibilidade de tratar, né? No meu caso, assim como eu tenho toda essa questão da parte metabólica, eu vou entender, sempre quando o paciente chega, por exemplo, que ela não é só uma celíaca, eu preciso entender do intestino dela, como está esse intestino, que ele sofreu tanto com essa agressão do glúten, preciso regenerar tudo isso, né? Então eu vou conseguir tratar ela nessa situação. E com certeza, se ela chegasse para mim nessa situação do primeiro dia, né, depois de um diagnóstico, eu ia indicar ela com certeza para um tratamento com uma psicóloga, porque é muita diferença, tem que sim se reorganizar, se reinventar e não achar que isso é tão pesado assim. É diferente, mas dá para se viver, né? Sim. Assim como qualquer tipo de Luísa é prova disso, né, Luísa? Luísa. Não, e essa visão sistêmica, ela é muito importante, porque eu passei quase 10 anos sendo só uma diabética, né? Quando na verdade depois eu vim a descobrir que essas doenças autoimunes, elas têm uma correlação. Então, assim, de repente, eu sou celíaca há muito mais tempo e não sabia. Não sabia, né? Então, essa visão sistêmica, ela é fundamental, assim, é muito importante que os profissionais hoje saibam olhar dessa maneira. Exatamente. E muito interessante de pensar, né, que o paciente não é nosso, não é só de um profissional, né? Às vezes tu faz uma parte, o outro profissional tem que fazer outra, e é assim que a gente uma comunicação, inclusive. Claro. Eu optei, inclusive, ter uma clínica justamente por isso, assim, para conseguir ter uma troca, conseguir ter outras pessoas pensando de alguma outra forma, para que a gente conseguisse, então, chegar num denominador comum, poder indicar também os pacientes para vários tipos de tratamentos diferentes que eles precisam ter, né? Porque, claro, eu sou nutricionista, então de metabolismo, consigo tratar várias coisas, mas não tudo, né? E isso é super importante. Essa visão. Exatamente, é super importante. E a saúde é integrada, né? Ainda que a gente queira dissociar e que a gente dissocie para fins profissionais, comerciais, etc., enfim, acho que os ramos acabam se comunicando invariavelmente. Bem legal. O que vocês estão falando me reportou há um tempo atrás, faz bem pouco tempo, que eu atendi uma mãe, uma criança, que tinha dificuldade de aprendizado na escola, e avaliando o relacionamento da mãe e da criança, cujo pai sofreu um suicídio e que a criança não sabia, eu lidei com uma coisa que se chama impotência. Então, encaminhei ela para um colega, e ontem, casualmente, eu encontrei esse colega que a está atendendo, e que já encaminhou a criança para uma colega dele que trabalha só com autismo. Exatamente. Então, eu que trabalho com terapia de família, fui descobrir que a criança está com suspeita de autismo, né? Sim. Então, o que vocês falaram realmente são lentes, né? São lentes, exatamente. Eu tenho a minha lente, tu tem a tua, e nosso objetivo é enxergar o que realmente precisa ser visto, de acordo com o grau que você está utilizando naquele momento, né? Exatamente. E o quão interessante e importante, muitas vezes, a gente ter diagnóstico, porque existem formas também, estou passando mal com o glúten, vou só tirar o glúten da minha vida. E aí? É celíaco ou não é celíaco? Para a gente conseguir ter um diagnóstico, esse paciente ele tem que estar consumindo o glúten.
Se ele não está consumindo, ele vai fazer o exame, ele vai dar negativo, mas ele é celíaco e ele não conseguiu, então, saber sobre isso e ter precauções importantes na vida. E o prognóstico daquilo, né? Exatamente. Tudo que não foi então, às vezes, você tem que ver assim, poxa, talvez tenha uma celíaca na minha frente. Parar tudo, vamos fazer um exame, ou então vou indicar para um colega que ele vai ter todas as condições de fazer esse exame. Enfim, né? Mas agora vamos partir para as dicas, né? Dicas para viver melhor pela boca. Por onde começamos, né? Bom, eu tenho uma dica. Fala. Uma dica que eu acho que se aplica para quem tem doença, para quem tem restrição, mas também para as outras pessoas, enfim. Eu acho que é bem o que a Juliana falou do nem o 8 nem o 80. Eu acho que é importante que a gente não se alimente só de comida, né? Então, se eu for ser uma celíaca ou só uma diabética, eu vou ser só uma celíaca e só uma diabética, né? Eu vou ficar dentro de um quarto, não vou fazer nada em de relações, de outras coisas, assim, porque senão a vida se reduz àquilo e os problemas ficam maiores, as dores ficam maiores. Então, assim, eu aprendi a me alimentar não só de coisas boas em relação a alimentos, realmente isso é o mais importante, assim, não achar que a vida é só aquilo. Exatamente, super importante. Eu, assim, a minha experiência com comida, há muitos anos atrás, eu observava que em determinados momentos eu comia mais e eu passei a prestar atenção das vezes em que eu abri o refrigerador e eu pensei, isso eu preciso mudar, porque eu estava comendo além, porque eu aprendi na minha caminhada que existe uma fome de verdade e uma fome de mentira. A fome de mentira é a que apresenta 1 hora depois que você comeu. Isso aí me ajudou muito. E quando eu fui, daquela fome era muito intensa, eu olhei no relógio e disse, mas eu almocei 1 hora, e aí eu parei e disse, Rose, o que está acontecendo contigo? E naquele momento eu saí de casa e fui visitar uma amiga que morava perto, e fomos as duas tomar chimarrão, eu não comentei nada com ela, e eu me distraí, depois veio o conhecimento, né, que a fome de mentira, ela termina em 20 minutos, meia hora, ela tem um tempo, né, e eu acho que é isso que me ajudou muito, essa é a dica que eu dou, né. Então, hoje eu procuro me alimentar de 3 em 3 horas. Claro que se não dá, não tem problema, mas eu sempre tenho uma fruta no carro. E um tempo atrás eu até tive um problema, senti umas tonturas e tal, fui no médico cardiologista, ele disse, o teu cérebro acostumou a comer de 3 em 3 horas. E quando tu não te alimenta de 3 em 3 horas, tua glicose baixa. Então, esse é o cuidado que eu tenho, mas atualmente acho que eu já nem tenho mais isso. Né? Tá fazendo um complemento, essa questão, eu acho que é outra questão muito individual, assim, essa questão do horário de comer, né? Na época da minha vida eu me alimentava de 3 em 3 horas, em função de uma orientação nutricional, e isso me gerou uma compulsão alimentar, enfim, exatamente. Foi super negativo para mim. Então, é uma regra que ela não pode ser generalizada de jeito nenhum, né? Porque eu não tinha fome, mas eu ficava naquela ansiedade de esperar o momento da refeição chegar. E, na verdade, eu não ouvia meu corpo, em momento algum, né? Então, eu passei também a ouvir meu corpo. Às vezes, pensar, bom, tá na hora de comer, mas eu não tô com fome ainda. Vou esperar mais um pouquinho, sabe? Isso. Ou, de repente, vou comer um pouco antes agora. Enfim, eu acho importante se ouvir. Isso é super importante, e até eu acho que nesse mundo hoje existe, né, essa fama do jejum intermitente, a gente também se questiona um pouco do se realmente a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Mas eu digo de uma forma de experiência profissional que muitas vezes as pessoas precisam não de 3 em 3 horas, mas de 4 em 4, enfim. Normalmente a gente não pode ficar muito tempo sem comer, porque depois vem o desespero. A fome, quando ela chega, ela gera desespero, e a gente come o que tem na frente. Né? Então isso é o que a gente tem que evitar, e não é fácil a gente descobrir de uma consulta para outra, no caso, qual é o horário certo, de quanto em quanto tempo que tem que comer.
E não é muito simples também ter essa percepção. Isso é uma questão a longo prazo, assim como toda mudança alimentar, há uma mudança de comportamento também, onde a gente começa a se entender um pouco melhor, né? A perceber os nossos sintomas. Bom, das minhas dicas, claro que elas são várias. É a que tem mais dicas para dar. Tenho mais dicas para dar. Mas também hoje, como tem toda essa questão de individualidade bioquímica, às vezes essas dicas elas não são para todo mundo, né? Mas as mais gerais, assim, que eu vou dar aqui, primeiro ter hidratação, e não há hidratação com nada além de água, né? A gente precisa tomar mais água. Um dos grandes problemas dos meus pacientes é a falta de hidratação. Eu aqui tomei 3 xicrinhas dessa. A cada intervalo eu me servi um pouco mais Chimarrão, ainda. certo? Chimarrão, ele tem uma ação diurética, ele tem cafeína, então ele faz a gente eliminar um pouco mais ainda de líquidos do nosso corpo. Acaba fazendo uma certa detox também por conta disso, mas a gente desidrata com essa facilidade as nossas células. Então tu toma chimarrão, é a mesma mas coisa. também toma água. Né? Então isso é super importante. E lá no início estava falando de uma questão de ativar o metabolismo. Como que a gente pode ativar o metabolismo? Limpando o nosso organismo é o primeiro ponto, né? Então muitos pacientes, inclusive, eles conseguem perder mais peso quando conseguem tomar mais água. E é simples, na verdade, né? Basta deixar um copo de água na frente, sempre cheio, é hábito, e aí tu vai lembrar e tu vai tomar. Né? E tem uma quantidade que se falava em 1,5 litro, 2 então, litros. Tudo vai depender de quanto essa pessoa sua de quão acelerado o metabolismo ou não, né? Existe uma regra geral que seriam 35 ml por quilo de peso, né? Mas isso teria que ser um peso corrigido, porque também, senão o obeso deveria tomar muita água, Sim. né? Então, assim, de regra geral, varia de 1,5 litro a 2. Quem faz exercício, né, sua muito, às vezes chega a uns 3 litros por dia, né? E claro que depende também a temperatura do dia, né? Se for mais quente, a gente desidrata mais, a gente tem que tomar mais água também. Mas esse é o ponto mais importante, eu acho, né? O segundo ponto é tentar ter uma alimentação colorida, para ter bastante fitoquímico, né, que são os nossos antioxidantes que vão proteger nossas células. Então, ter frutas de cores diferentes, ter vegetais de cores diferentes também, e fazer um rodízio. Eu acho que a nossa conversa toda eu falei, faça um rodízio, troca os alimentos, né, não fique sempre consumindo a mesma coisa. Dá a oportunidade ao teu corpo receber todos os nutrientes que ele precisa. E quando for consumir algo, realmente tenha isso em mente, assim, tem que ser um alimento saudável. Aquela questão, estamos voltando à alimentação que tinham os nossos avós, sim, estamos voltando, né? A gente inventou muita coisa e a gente viu que não é por aí, e estamos retomando. Então, quanto mais colorida a alimentação, quanto mais cuidarmos da hidratação, é um ponto, sim, inicial, com certeza. E é isso aí, então, minha gente? É por aí, né? É por aí. Vamos voltar à comida do Só aplicar agora. Exatamente. Vamos para a cozinha de novo, né? Vamos parar de abrir todas as embalagens. Nada, né? De enlatado? De tanta teleentrega também, né? Ai, teleentregas batatinha chips. Nem pensar. Mas uma dúvida, tu falaste muito em alimentação individualizada, né? Fazer uma alimentação de acordo com a fase da vida da pessoa, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o envelhecimento, daria para se falar? Dá para se falar em relação a isso. É claro que existem até questões de situações hormonais que acontecem, então a mulher na menopausa ela vai precisar de alguns outros nutrientes ainda. Eu não vou esperar a minha paciente chegar na menopausa para já pensar nesses nutrientes, eu já vou pensando antes sobre isso, né? Então a criança precisa de nutrientes também completamente diferentes, e quem quer engravidar e quem é gestante, enfim, existem nutrientes mais específicos, existem nutrientes que a gente está utilizando mais e que a gente tem que repor mais, dependendo da nossa fase de vida. Rose, parabéns. Tu tá ótima para 69 anos. Muito obrigada. Eu quero chegar aos 69 igualzinha a ti. Vai chegar. Porque assim, ó, o nosso propósito aqui no Sessentônica é justamente trabalhar com os nossos ouvintes algo que tu já estás praticando desde os teus 40 anos. É pensar numa velhice saudável, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida.
E tu és uma pessoa que está aí mostrando, né, na prática, essa velhice saudável. Esse foi meu objetivo. Servir de exemplo. É verdade. Luísa, muito obrigada. Foi muito bom estar contigo aqui e falar, te ver, né, com diabetes, com celíaca, todo mundo podendo falar, né, muita gente falando aí, reclamando da vida. Se auto-superando. Né, e tu aí com esse sorriso no rosto, linda, maravilhosa, e mostrando o quão positivo tu encara essa condição, né? Sim. E que transformação, que revolução de vida tu tá mostrando que é possível fazer de uma forma bacana nessa vida. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui falando com vocês todas e vendo que mais gente tem essa pretensão, né, de olhar pro futuro com lentes mais positivas e saudáveis. Muito legal, foi um prazer. Apropriadas, né? Exato. Juliana, não tenho palavras para te agradecer. Muito coisa boa. Também gostei muito de poder estar aqui. Foi uma luta na agenda para conseguir, mas foi muito legal. É sempre muito bom falar sobre alimentação, um assunto que eu gosto tanto. E claro que vocês duas também, né? Poxa, quanto exemplo, né? E todos os pacientes que eu atendo sempre tem um ponto muito legal, assim, de uma mudança de vida, e é muito gratificante ver todos os benefícios da alimentação na vida das pessoas. É um grande prazer passar todo esse conhecimento para todo mundo. Muito obrigada. Muito assim, ó, eu sinto que a gente tinha muita coisa ainda para falar, né? Sim, com certeza. Vamos com certeza ainda tratar de outros assuntos. Ainda teremos muitas oportunidades para falar sobre alimentação, nutrição. Daqui virão muitas perguntas ainda. Né? Claro. E já estás convidada para vir outras vezes aqui então, para a gente poder conversar. Muito obrigada, será um prazer. Muito obrigada. Deixa para nós aí teu telefone, teu Insta, teu Face, certo, tudo aí para, né, para quem quiser. Então, meu Instagram é nutricionista, _ aquele tracinho embaixo, Juliana Bueno. O meu Facebook é Juliana Bueno Nutricionista, só muda, enfim, é muito fácil de me encontrar, bota no Google também que encontra, né? Eu atendo na rua 24 de outubro e o telefone do consultório é 30 85 0800. Pode repetir? 30 85 0800. 51, né? 51, Porto Alegre. 51, né? Então, certo. Gente, lembrando que a nossa ganhadora do livro Liberdade, Felicidade, Foda-se, da Miriam Goldenberg, foi a Bibiana Rodrigues Guaraldi. Parabéns, Bibiana. A gente vai te encontrar, tá? Então, nós vamos fazer contato contigo. Se você for de Porto Alegre, nós vamos combinar para te entregar, para tu vires aqui no nosso estúdio, aqui da Supersônica, para fazer uma fotinho legal e postar lá na nossa página, na página da Rádio Supersônica. E se tu não for, a gente também vai achar um jeitinho de te entregar. Por favor, faça contato conosco. O nosso WhatsApp é o 51966537474. O Insta é o @Rádio Supersônica, o facebook.com/sessentônica. E a gente conta contigo para deixar o teu recado, o teu comentário, as tuas dicas. Muito obrigada, então, para a Moema, que hoje deixou o recadinho lá, para Dai, que também deixou, o Edinho, o Toninho. Um beijo, pessoal. Obrigada pelos recados que vocês deixaram conosco. Adorei a participação de vocês. E valeu mais uma vez aqui, Juliana, Rose, Luísa, muito obrigada. Para a semana que vem, então, nós temos um assunto bem bacana, né? A gente vai falar sobre outro tipo de saúde. A gente vai falar aquela saúde que vem do bolso, porque a gente tem que cuidar da saúde da mente, a saúde do corpo, mas e se a do bolso não estiver bem? Como é que fica, né? Então, nós vamos conversar sobre como nós vamos nos organizar, como nos organizar financeiramente hoje, agora, né? Sem sofrimento, para lá no futuro a gente ter uma vida saudável, uma vida confortável, né? É isso que nós vamos tratar na semana que vem.
Então, como nos organizar hoje sem sofrimento para, no futuro, termos um futuro, uma velhice saudável, com conforto e tranquila. Certo? Então, quarta-feira da semana que vem, dia 16 de outubro, ao meio-dia, aqui na Rádio Supersônica, conto com a tua presença, com a tua participação. Um beijo bem grande, uma semana cheia de luz para você. Tchau. Tchau, tchau.